A porta está aberta, faz favor de entrar. Então, vamos começar. Toda a gente fez folhas, alguém vai acompanhar durante a formação? Se não forem acompanhar, não há problema, é tirarem notas e depois alguma dúvida que tenham, já sabem que podem enviar um mail para a escola. Eu facultei um vídeo de como aramar folhas, para vos dar a hipótese de as terem aramadas para começarem a fazer a pintura, e então eu tenho aqui estas. Tenho aqui as folhas que foram feitas hoje de manhã, ontem à noite fiz umas e hoje de manhã fiz outras. Como vos disse, é melhor elas estarem úmidas quando estamos a pintar. Eu fiz vários modelos e vou fazer diferentes pinturas. Durante o ano, como sempre, as folhas vão mudando de cor, vão caindo, vão ficando castanhas, vermelhas. Não sei se vocês conhecem a árvore do Diospireiro, é dos melhores exemplos para fazermos pinturas diferentes, porque elas têm umas cores muito, muito bonitas durante o ano inteiro. Então, eu tenho aqui este formato que serve para aquelas, por exemplo, para a orquídea, que foi feita na semana passada, para a tulipa, há imensas folhas assim compridas. Esta tem o arame até cá acima, porque senão não conseguia fazer nada com ela. Esta demora muito tempo a secar, esta foi feita há quase 4 ou 5 dias e ainda está muito úmida. Vou pôr aqui de lado. Esta foi feita ontem, mas como veem ela ainda está muito mole, mas está úmida e é o ideal para pintar. Quando nós pintamos a pasta ainda úmida, a tinta agarra muito melhor na pasta. Portanto, poupamos imenso pó quando estamos a pintar. Aqui tenho as folhas de roseira, existem esta cor e outras cores. Esta folha ainda não tem o verniz, depois quando eu acabar de pintar as outras nós vamos dar o verniz. E o verniz só pode ser dado depois de a pasta estar completamente seca, porque a umidade que está lá dentro tem que sair. Se eu puser o verniz antes dela estar seca, às vezes o verniz depois estala. Instalar o verniz é muito mau. Claro. Então diz? Fizeste as folhas com pasta de flores? Pasta de flores. Poderia fazer com pasta de flores com adição de CMC, só que demoram muito mais tempo a secar, como vocês sabem. Pasta de açúcar, queres tu dizer? Sim, pasta de açúcar com CMC demora mais tempo a secar, mas podem fazer à vontade. Tem que contar sempre com mais alguns dias para secar e ter cuidado com a umidade. Estas aqui são as que eu vou envernizar no fim porque já estão secas. Eu vou pôr aqui de parte. Folhas, nós devemos, eu vou-vos mostrar o que está aqui ao lado. Está aqui uma xerovite cheia de folhinhas. Eu tenho sempre folhas pintadas, guardadas, porque facilita imenso, às vezes, a entrega repentina de um ramo de flores e já tenho as folhas feitas. Os pós, eu indiquei uma série de pós, às vezes temos uns, outras vezes temos outros, mas vocês vão ver as cores e escolham pela cor e não pelos nomes. Eu vou precisar de verdes, eu tenho aqui uma série de verdes, eles são todos diferentes e eu não preciso deles todos. Eu depois, quando estiver a pintar, eu vou escolher sobretudo um verde claro e um verde escuro. Depois, quando eu abrir o frasquinho, vou já deixar este aqui e vou deixar este. Depois precisamos de amarelos. Eu tenho aqui, eu vou abrir porque se vê melhor aberto. Eu tenho aqui um amarelo clarinho. Tenho aqui um amarelo, que é o amarelo girassol, que é mais forte. De um amarelo, mas só temos este amarelo forte. O que é que eu faço? Numa tacinha ponho um bocadinho deste amarelo e ponho um bocadinho de amido de milho. Misturo, misturo, misturo e vou aclarar este amarelo. Portanto, nunca há problema se não tivermos alguma cor forte. Fechar o frasquito. E depois tenho os laranjas, vermelhos e castanhos. Eu não preciso disto tudo, eu trouxe vários, porque às vezes vocês perguntam determinada cor se dá, e se eu a tiver aqui digo-vos imediatamente que sim. Vou pôr ali. Sim. Qual é a cor que aconselhas para a base das folhas? Branco ou outra cor? Se eu for pintar uma folha de outono em que começa com o amarelo
e depois laranja e vermelho. Como o centro, a primeira pintura vai ser amarelo, eu escolho um verde muito clarinho ou um amarelo muito, muito clarinho. Se eu for pintar as folhas, por exemplo, esta da peónia, eu já vou pôr um verde mais escuro. Não começo no branco, porque se eu começar no branco tenho que pintar mais, tenho que passar mais vezes o pincel até chegar à cor que quero. Tal e qual como nas pétalas, quando quero uma pétala avermelhada, eu começo com pasta corada de cor-de-rosa, porque é mais fácil depois chegar ao vermelho ou ao cor-de-rosa forte. Então, tudo esclarecido com os pós, então eu vou abrir o verde clarinho, o verde kiwi, neste caso é o kiwi. Tenho que pôr as tampas ao pé, porque depois tenho que os fechar e às vezes se as trocar, não tenho que andar a pensar qual é. E o tal verde mais escuro e um vermelho. O vermelho pode ser um vermelho mais claro, um vermelho mais escuro, e se eu não tivesse nenhum vermelho, ia buscar um rosa forte. Por exemplo, o ruby ou o garnet são rosas fortes que iriam fazer o mesmo efeito. Um pincelito e uma folha. Eu vou pintar uma folha de roseira. Vou utilizar 3 cores. E então, pego na folha, sempre apoiada na mão, porque a folha ainda não está completamente seca, portanto, se eu a apoiar na mão, não corro o risco de a partir. Vou picar o pincel no pozinho, só a pontinha, e sacudo na tampa. E vou fazer isto, vou pintar aqui ao meio, não vou buscar mais tinta, e vou puxar, no sentido das nervuras da folha, vou puxar a tinta para um lado, e vou puxar a tinta para o outro. Não vou buscar mais tinta. Vou pincelar, pincelar, puxando no sentido das nervuras. É tipo em espinha. E puxo do centro para fora. Vou puxando e a tinta vai espalhando. Não fica aquele risco forte no meio. Alguém está a pintar? Ora, eu não consigo ver no ecrã, mas a Joana já me disse se alguém está a pintar. Na traseira da folha, a mesma coisa. No meio, e para um lado, puxo a tinta para fora, no sentido dos veios, das nervuras. E puxo para fora. Os pincéis não precisam de ser pincéis daqueles muito caros, Rembrandt e etc, etc. Qualquer pincel serve, convém é que não seja muito, muito macio. Ele tem que ter os pelos bem firmes. Nós agora temos, onde é que eles estão? Estes que são a língua de gato, que são ótimos porque são arredondados. Então, puxamos para fora. E agora imaginem que eu tinha uma série de folhas para fazer iguais a esta. Eu punha esta folha ao pé de mim, ia pintar todas as outras com o verde claro e ia pondo aqui ao meu lado. Mas esta primeira era a que ia servir de modelo. Tinha que estar ao pé de mim para eu pôr sempre a mesma tonalidade em todas. Ia fazer o verde clarinho em todas elas. De seguida, com o mesmo pincel, não é preciso lavar, porque se o lavar eu tinha que o secar muito bem, eu não posso ir para ali para a tinta com um pincel molhado. Portanto, com o mesmo pincel, eu vou aqui tocar no verde escuro, vou tirar o excesso na tampinha do frasco e vou puxar de fora para dentro. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, já sabe que pode ligar o áudio ou perguntar que a Joana comunica comigo. Eu vou puxar a tinta para o centro, só não toco na linha mesmo do meio. Aqui nesta do meio eu não lhe toco. Puxo assim, vou buscar outra vez tinta à tampinha do frasco e do outro lado vou fazer exatamente o mesmo. Vou puxar de fora para dentro. Eu podia querer a folha assim clarinha ou mais escura.
mais escura, vou buscar outra vez a tinta escura e vou pincelar para dentro. Sempre pouquinha tinta no pincel, não preciso de o carregar muito, porque senão cai tanta tinta que se ficar escuro demais teria que fazer tudo novamente. De fora para dentro. Agora viro ao contrário e vou fazer exatamente a mesma coisa. De fora, e agora começa-se a ver melhor as nervuras da folha. Puxo, sempre de fora para dentro. Não há que ter preocupações com as mãos sujas de verde, porque a tinta sai muito bem das mãos. Vejam que eu ponho o pincel assim em pé, porque assim entra mesmo no meio das nervurasitas. Buscar mais um bocadinho de tinta. Quanto mais seca tiver a folha, mais vezes temos que passar o pincel com tinta, que é para que ela entre bem. Puxar para o interior. Então tenho a folha com este tom, à frente e atrás. Portanto, eu agora faria o verde escuro em todas as folhas novamente. Esta estava sempre aqui ao pé de mim, para ficarem todas com a mesma tonalidade. Está aí bem as vossas pinturas? Agora vou ao vermelho. Este é o Ruby. Tiro o excesso. Eu estou sempre com o mesmo pincel. E vou fazer isto na aresta da folha. Deixa-me tirar estes daqui para não apanharem com o vermelho. A folha está assim de lado e eu vou pintar a aresta. Faço isto. O pincel passa na aresta. Vou girando e o pincel passa assim na aresta. Vista de frente, quase que não se vê a tinta. E agora vou fazer exatamente o mesmo do outro lado. Dá jeito de trabalhar com as duas mãos. Mas dá mais jeito com a mão esquerda. Eu sou canhota. Mas pintem com as duas, que assim não têm que virar muitas vezes a folha. Estão a ver? Fica só ali um veiozinho vermelho. Depois, sem ir buscar mais tinta, eu vou puxar o vermelho que ficou ali, vou puxá-lo para cima do verde. Só uma coisinha de nada que fica e aparecem mais as nervuras outra vez. E agora do outro lado a mesma coisa. No mesmo sentido dos veios, vou puxar o vermelho para o interior. Se vocês acharem que aqui neste meio está muita luz, está aquele verde claro muito forte, vocês podem apagar a luz passando assim o pincel por cima. Porque eu não quero ver aqui um risco de luz muito forte. Não quero ver o verde clarinho, depois o verde escuro e depois o vermelho. Portanto, se eu fizer isto, elas misturam-se um pouco. E faço isto. Há folhas de roseira que por trás são como na frente, mas há outras muito bonitas que atrás são completamente pintadas de vermelho, que é o que eu vou fazer agora a esta. E então vou de fora para dentro, vou pincelar e ela fica tipo aveludada. Vou puxando. E então, eu dava esta folha como concluída a pintura. Estão a ver? No fim, eu vou pô-la agora de lado, agora vamos passar para outra folha. Quando ela estiver seca, eu ia dar o verniz. E o verniz serve para quê? O verniz é verniz alimentar, é este verniz. Existem de várias marcas, aqui em casa tinha o da PME. E esta peça que está aqui é uma peça de plástico, é chamada pistola. Ela adapta nos sprays da PME, mas também adapta em outros, desde que esta parte seja igual. E nós, em vez de estarmos com o dedo ali em cima a carregar, temos esta parte aqui para carregar. E digo-vos que sai um fluxo de verniz
muito suave e nós poupamos imenso este verniz quando temos esta pistolita. É uma maravilha. Este verniz faz com que a cor fixe às folhas e torna isto tudo, vai uniformizar as cores. Elas vão misturar ligeiramente e fica com um ar mais natural. Quando damos o verniz, ela fica vidrada, mas esse vidrado vai desaparecer. Fica só aquela camadinha sedosa das folhas, que elas são ligeiramente brilhantes e por isso é que damos nas folhas. Então esta vai ficar aqui de parte. E então, vou fechar, não, este pode ficar aberto, o verde escuro, não, agora vou aqui ao amarelo e ao amarelo mais escuro. Então eu tenho aqui, agora vou mudar a folhita, que eu não quero que ela apanhe o vermelho. Vou buscar o amarelo, já sabem que se quiserem aclarar amarelos é com amido de milho. Clara, Sim. a folha fica a secar deitada ou no suporte? Ela, como já está semi-seca, já está firme, eu não a preciso pôr no suporte. Sempre que vamos pintar, ela tem que estar firme. A firmeza faz com que, se eu a deitar agora, para secar, ela não mude o formato que eu lhe dei. Se ela ainda estiver a mudar o formato, portanto, se eu a pousar e ela ficar plana, ela ainda não estava boa para pintar, devíamos ter esperado mais um bocadinho, porque aí corremos mesmo o risco que o aramito começa a abanar aqui dentro e às vezes por três, quando vamos montar as folhas com a fita, elas começam a cair. Portanto, ela está firme, ela não abana muito, mas eu sinto quando lhe toco que está úmida. Mas não muda o formato, eu posso pousá-la e ela ficar aqui que não muda o formato. Esta vai ficar aqui de lado, só tirar aqui o pósito das mãos. Então, tenho um amarelo mais vivo, tenho o amarelo torrado e volto a ter, por exemplo, este vermelho. Podia também fazer com cor de rosas ou com um vermelho ainda mais escuro que este. Então, o que é que eu faço? Vou buscar outro pincel, porque agora aquele já tem o vermelho do princípio, e vou usar sempre o mesmo pincel até ao fim. Pego na folha e vou fazer exatamente o mesmo que fiz naquela. Primeiro, amarelo, e vou pintar aqui o meio e puxar para fora. Há folhas que são totalmente amarelas e quando elas são totalmente amarelas eu prefiro dar duas de mãos dos dois amarelos. Uma primeiro mais clarinho e depois o mais escuro por cima. Eu aqui quero uma folha de outono, por isso eu estou a carregar um pouquinho mais este amarelo. E nós não devemos soprar para as folhas, porque elas vão para um bolo e alguém as pode comer. Mas eu digo sempre que nem tem... Sim. O amido de milho só aclara o amarelo ou dá para usar noutras cores? Qualquer cor. Imaginem que eu não tinha cor-de-rosa. Eu punha um bocadinho deste numa tacinha, que é um rosa muito, muito escuro, um vermelhão. Punha amido de milho e mexia. Eu daqui a bocadinho ia pensar que a Catarina para me buscar o amido e já faço e vocês vão ver. E depois, ou numa pratinha ou noutra caixinha, guardo sempre essas sobras, porque às vezes temos que fazer tanto até chegar à cor, estar a juntar amido, que depois, está bem, que depois se sobrar podemos guardar numa pratinha. Por isso é que temos que ir juntando o amido aos poucos. Se fosse um cor-de-rosa muito clarinho, eu punha primeiro numa tacinha o amido e depois é que ia pondo bocadinhos muito pequeninos do aubergine. Do aubergine não, este é o ruby. Ou não. Este é o burgundy. Então, amarelo à frente e amarelo atrás. Estão a ver que começam a aparecer muito mais as nervuras? Passamos. Quando sentimos a folha a dobrar muito, temos que ter cuidado. Como a folha tem umas ondulações, nós não devemos fazer isto na mesa, porque estamos a carregar para baixo e se ela estiver naquele ponto ainda semi-firme, nós vamos estragá-la. Por isso é que eu ponho nas mãos, porque nas mãos nós sentimos a força que estamos a fazer. Então, pintei de
amarelo a frente e as costas. Vou buscar mais um bocadinho de pó, que eu quero isto bem carregadinho. Se eu tivesse várias, a mesma coisa, ia pintar tudo o que era amarelo primeiro. Depois, vou passar aqui para o amarelo torrado. Este é o Harvest, este é o Harvest Sun. Mas existem mais amarelo torrado. Então, o que é que eu vou fazer? O mesmo que fiz ainda há bocado com o verde escuro, de fora para dentro. Quase que não se vê. Estão a ver este amarelo que está aqui a acumular? De maneira nenhuma eu vou esfregar em cima dele. Eu vou fazê-lo cair. Ou vou soprar. Eu estava a falar do soprar para as folhas. É quase obrigatório soprar quando isto acontece. Não vamos estar todo o tempo a soprar, mas temos que tirar aquele pó com o sopro e não com o pincel. Porque se eu tirar com o pincel, eu vou espalhar a tinta e pintar escuro demais que eu não quero. Por isso, de vez em quando, damos um sopro muito pequenino. E as flores e as folhas, eu digo sempre, sempre, não são para comer. Nós tivemos muitas horas a pintar, tivemos tanto tempo, com tanto amor a fazer isto, que depois vem alguém e dá uma dentada nas folhas. Portanto, isto não é para comer. Tem arames, as flores têm estanes, têm fita de florista, tem tudo que não se come. Portanto, não são para comer, são para guardar e enfeitar. Quem comer, olha, paciência, leva o nosso suco. Então, amarelo torrado, por cima, à frente e atrás. Existem folhas que no inverno ficam assim, amarelo, 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 mas sempre dois tonzinhos, um mais claro no meio, do meio para fora, e outro ligeiramente mais escuro, de fora para dentro. Por isso é que é bom ter muitos tons da mesma cor. Agora eu queria uma folha diferente, então ia buscar uma coisinha de nada do vermelho, ia sacudir. Sim. Os estames são para fazer o efeito do meio da flor, certo? Sim, são aquelas partes, o aparelho reprodutivo da flor, deixa-me ver. São aqueles pauzinhos com uma palita na ponta, de vários formatos diferentes, uns mais compridos, outros mais curtos, que são sempre o interior das flores. O vermelho é uma coisinha de nada, na pontinha do pincel. E eu vou de fora para dentro, vou puxar, puxar, até ter o tom que quero. Vou lá outra vez e vou ao outro lado. Agora já não fiz na aresta. Puxo logo dentro, com um pouquinho pó no pincel. E vou puxando até ter o tom que eu quero. Querendo um pouco mais escuro, vou continuar a fazer. Foi o mesmo pincel, do princípio ao fim. E mais uma vez, esta folha é que vai servir de bitola, é que vai ficar ao pé de mim, para eu estar a olhar para ela quando pintar as outras. Porque num ramo, elas têm que estar todas parecidas. E agora atrás, a mesma coisa. Um bocadinho nada de pó, sacudimos e vamos pincelar. O pincel está praticamente em pé, porque faz mais força e faz com que o pó entre melhor na pasta. Vou puxando. Puxo. Vocês, quando tiverem uma série de cores, vários tons de amarelo, de vermelho, de castanho e de verde, cada folha que apanharem, guardem-na e deixem-na secar e vão pintando a folha conforme estiver essa que vocês apanharam. E é muito engraçado que nós conseguimos copiar quase e parecer como que elas fiquem mesmo reais. Puxamos. Estão a ver? Deixem-me pôr a folhinha de papel à frente. Isto ao vivo é mais bonito do que no computador.
E tínhamos aqui uma folhinha de outono com tons de amarelo e vermelho. Agora vou fazer uma folha de outono com tons castanhos. Então, vou guardar o vermelho, já não me interessa. Caem sempre bocaditos. E eu tenho aqui um castanho, tenho outro castanho e tenho outro castanho. Guardo o amarelo mais vivo. Ui. Clara, Sim. ajuda a relembrar. Fizeste as folhas hoje de manhã? Umas foram feitas hoje de manhã, outras foram feitas ontem à noite. A grandalhona, esta, enorme, foi feita ontem, mas mesmo assim ainda não está seca. Estas, algumas foram feitas ontem, outras foram feitas hoje de manhã. Eu toco e sinto que ainda estão úmidas. E estão ótimas porque, estão a ver, o formato está firme, eu posso mexer assim um pouco e ela não deforma. E estão ótimas para serem pintadas, a tinta agarra logo. Estas grandes, esta, se eu tivesse um trabalho para entregar eu não ia pintar agora, ia pintar daqui a 2 ou 3 dias porque ela está ainda muito mole. Esta folha não pode ser fininha, 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 porque senão não fica resistente. Tem o arame aqui, portanto ela é um pouco mais grossa, por isso vai demorar mais tempo a secar. Quem tiver um desumificador, põe o desumificador, uma caixinha com as folhas lá dentro ao pé e elas secam rapidamente. Numa hora mais ou menos estão secas. Clara, podem fazer 2 a 3 dias antes ou não convém estar tão seca? Se tiver esta umidade, com 3 dias ao ar, ela não fica seca, fica ótima. Se for em tempo muito seco, 3 dias é demais. Então eu tenho aqui amarelo torrado, um castanho chocolate e tenho um castanho muito escuro. Este castanho muito escuro que eu tenho aqui é escuro demais. E então eu vou buscar um bocadinho de amido, pus aqui numa tacinha um bocadinho de amido e vou pôr um bocadinho de pó castanho. E com o pincel eu vou mexer. E aqui eu tenho que mexer mesmo muito bem, para depois não manchar as folhas. Fica uma cor uniforme, ainda não está, vou pôr um bocadinho mais castanho. Por isso é que eu digo que devemos depois guardar em pratinhas, guardar estas cores. Ou mesmo nestas tacinhas, depois dobro e guardo para outras folhas. Agora é preciso ter cuidado quando fazemos isto. Imaginem que eu tinha 20, 30 folhas para pintar com este tom. Eu tinha que fazer bastante pó, porque tinha que ter cuidado, eu tinha que ter esse pó desde o princípio até ao fim da pintura, porque eu depois não consigo fazer um tom igual. Agora já está o tom que eu queria. Este está quase preto, este está um tom mais claro. Então pouso, vou fechar este para não fazer asneira, limpar as mãos e vou buscar outro pincel. Outra folhita, agora vou escolher uma escura, portanto as amarelas, as mais clarinhas, podemos começar com o tom claro, como esta é para ficar escura, eu fui buscar uma mais escura. Então vou começar com o amarelo, no meio, e vou puxar para fora. Puxo, eu não quero que fique uma linha de amarelo a ver-se, por isso é que depois esbatemos e vamos puxando assim para fora. Puxamos, não é preciso ir até ao final da folha, é só mesmo do centro para fora, sem chegar ali ao fim. E apagar a linha que fica aqui marcada. Puxo. Vou ao outro castanho de chocolate. A ordem é sempre esta, primeiro do meio para fora, depois de fora para o centro. Puxamos. Há um cuidado que vocês têm que ter, é quando aramaram as flores e as folhas, nunca pôr um pingo de cola aqui em cima. Se eu tivesse aqui uma folha suja de cola, ou porque às vezes colamos com cola e não com água só,
Se tivesse aqui a água com CMC, a tal cola, em cima, porque ou passei o dedo ou o pincel escorreu aqui do arame ou qualquer coisa, a tinta não agarra. Ele isola completamente a pasta e não agarra, depois fica uma mancha. Por isso tenham sempre cuidado de não tocar com cola aqui. Claro. Viro ao contrário. Sim. Qual é a folha da margarida? A folha da margarida é uma folha muito recortada. Eu não tenho o cortador da folha da margarida. Aliás, eu devo ter naquela caixa fabulosa da GEM, que tem 20 e tal folhas ou 30 e tal folhas. Há muito. Ai, agora a aguçar um apetite, tenho que ir abrir a caixa. Ela é muito, muito recortada. Não tenho o Weiner, não conheço o Weiner de silicone para ela, mas adaptaria em leque, por exemplo, iria dar. Eu já vos vou mostrar o que tem ali. Está a ver? Toda pintadinha, à frente e atrás. O mesmo pincel novamente vai ao castanho. Agora, como não tem tampa, vou bater aqui na folha. E vou pintar a folha toda de castanho escuro. Sempre de fora para o centro. E às vezes perguntam, então mas agora está a pintar tudo de castanho escuro, porque é que não pintamos tudo de castanho escuro do princípio ao fim? Porque esta mistura de cores é que vai tornar a folha mais bonita. Estão a ver a diferença? Tem uns tons misturados. E agora nas costas a mesma coisa. De fora para dentro. É preciso, nós devemos conhecer os tons das folhas verdadeiras para não, às vezes vemos um ramo e dizemos ali qualquer coisa estranha e afinal a única coisa foi a troca de verde ou a troca de castanho de cada folha. E então temos esta com tons de castanho. Portanto, já temos uma, duas, três. A mesma folha, mas pintada de maneiras diferentes. As folhas de roseira, em geral, não mudam muitas cores ao longo do ano. E agora vamos às da peónia. As da peónia depois vão ser unidas, assim, assim e assim. E então, eu vou pintar primeiro a mais pequena. Vou buscar um verde folha. É um verde azeitona. E vou buscar aqui o vermelho escuro. Se eu não tivesse o vermelho escuro, podia utilizar este castanho, o castanho que eu fiz, ou podia usar um cor-de-rosa forte, porque às vezes não temos todas as cores. Fui buscar um pincel maior, então o que é que eu vou fazer? Os veios desta folha são em leque, eles partem praticamente todos daqui do arame e vão fazendo isto. Então eu pego e pincelo a folha assim, de baixo para cima ou de cima para baixo. Não posso começar no meio e fazer isto para cima, porque vai ficar ali um borrão verde escuro. Então eu tenho que fazer sempre isto, de cima a baixo, pintar, apoiar, estão a ver que ela ainda mexe, por isso está apoiada na minha mão. Viro. Exatamente a mesma coisa. Estes corantes verdes são feitos com azul e com amarelo, como qualquer verde. E nós às vezes damos uma pincelada e sai um veio azul ou amarelo. Às vezes estraga-nos completamente as folhas. Mas nós com o pincel, ao fazer isto, também vemos que está lá algum pedacito amarelo ou azul. Clara, podes Sim. dizer o nome dessas cores, se faz favor? Autumn Green. É o verde do outono, e este é o burgundy, mas podia ser, por exemplo, o rubi, para substituir este vermelho, podia ser o garnet, para substituir este vermelho, e o verde, este não, podia ser o alpine green, e podia ser o kiwi, também, o que eu mostrei ainda há bocadinho, podia ser o kiwi. Portanto, seria um verde azeitona, não muito escuro. Então, pintei a frente e as costas. E agora é o que eu disse ainda há bocado. Eu tenho esta
eu tenho que pintar estas duas com o mesmo tom, porque elas vão fazer parte do mesmo ramo. Portanto, começamos ou no arame ou lá em cima e pinceladas de alto a baixo para não ficarem borrões no meio. Carregamos bem. Quero que ela fique, que a cor da pasta desapareça. O pincel anda praticamente sempre em pé, faz mais força. Viro. E a mesma coisa. E vou olhando sempre para a primeira folha, que está aqui mesmo à frente, para ela ficar com o mesmo tom. As peónias neste momento, as plantas, estão só com folhas. Daqui a um mês vai aparecer o botão. Eu estou desejosa de ver. Tenho aqui que chutar a minha gata porque ela também gosta muito daquelas folhas e passa a vida lá a dormir debaixo dela. Então tenho a segunda com o mesmo tom da primeira e agora a maior. Puxamos, sempre de fora para dentro, de cima para baixo ou de baixo para cima, sem parar no meio. Puxamos. Clara, o colorante tóxico não é comestível? Foi uma discussão gerada aqui há um tempo atrás. Eu nunca me meti muito nesse assunto, nem quero meter, e é por mais essa razão que eu digo que as flores não são para comer, porque há pós comestíveis, há pós não tóxicos e há pós que não se devem mesmo utilizar, mas utilizamos porque só existem naquelas cores e portanto temos que os utilizar. Agora, parte da consciência de cada pessoa dizer se é para comer ou não. Se quiserem mesmo dizer que são comestíveis, têm que dizer, por exemplo, se usaram um pó que não é próprio para comer, têm a obrigação de dizer que não é para comer. Se querem que se coma mesmo, utilizem só pós que se possam comer. Eu digo sempre que nós nos devemos preocupar com a saúde e com os alimentos, não é? E quanto menos destas coisas comermos, menos mal fazemos ao nosso organismo. Portanto, nós devemos nos preocupar, sim, nós não vamos comer flores todos os dias, portanto, não vai fazer mal se comerem uma pétala ou uma folha. Então, o que é que eu tenho aqui? 1, 2, 3 que ficaram com o mesmo tom de verde, atrás e à frente. Este fecha-se, que já não preciso, e vou buscar um verde mais escuro. Este verde mais escuro que eu vou buscar é o Rainforest. Não é verde azeitona, é tipo, o que é que eu lhe vou chamar? Um verde bandeira escuro. Mesmo pincel. E vou pintar novamente a folha toda. Ela fica um pouco raiada dos dois. Viro. E vou fazer o mesmo. Aconselho-vos, quando tiverem muito tempo a pintar, imaginem que estão uma manhã inteirinha a pintar flores. Aconselho-vos a usarem uma máscara que tapa o nariz, porque isto seca o interior do nariz. Então puxamos. Não fujas, folha. Estão a ver que ela não perde o formato, ela ainda está mole, mas está com firmeza suficiente para não perder o formato. Viramos. E a mesma coisa nas costas. Puxar, os veios começam, as nervuras da folha começam a ficar mais evidentes. Puxamos, viramos, agora nas costas. E tinha as 3 folhas com os mesmos tons, a mesma cor. E agora com o vermelho, eu vou, o mesmo pincel, sacudo sempre,
Eu vou começar de fora para dentro, mas sempre neste sentido, de cima para baixo. E vou fazer isto muito levezinho. Porque eu não quero que ela fique vermelha. Eu quero é que este pozinho entre nas nervuras. E assim levemente eu vou fazer isto. Nem vou buscar mais tinta, agora vou espalhá-lo. Não sei se se consegue ver a diferença. Esta diferença depois vê-se melhor com o verniz. E agora vou virar ao contrário e vou fazer o mesmo cá atrás. Escovar. As nervuras começam a aparecer mais. E vou puxando o pó para dentro. Sempre de cima para baixo. Porque assim acompanhamos as nervuras. Aqui falta-me um bocadinho na pontinha. Passo aqui e passo aqui. Uma. Clara, Sim. como é que se fazem essas nervuras na folha da peónia? Daqui a bocadinho eu já vos vou mostrar que tenho aqui uma coisa preparada para vos mostrar, está bem? Porque quando nós não temos cão, temos que caçar com gato. E já vão perceber o que eu estou a dizer. Então passamos. Agora viro. E novamente passar nas costas da folha. Agora o que aconteceu foi que eu pintei esta, a segunda, ficou mais escura do que a primeira. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar à primeira e escurecê-la. Não posso deixar uma muito mais escura do que a outra. Agora vou pegar naquela primeira e vou escurecê-la. Agora, 1, 2 e 3. Puxar de fora para dentro e de cima para baixo. Sem parar no meio. Existem veiners próprios de silicone, quase para todas as folhas, mas às vezes os cortadores são maiores do que os veiners e nós arranjamos sempre uma solução. Pronto, esta não tenho que pintar outra vez porque não ultrapassei a cor. As nossas mãos ficam assim, lindas, mas isto sai bem, com água e sabão. Então temos as 3 folhas. Eu não ia dar verniz assim a uma, a outra e a outra. O que eu fazia... Eu estou a fazer isto com a fita verde clara, porque neste momento não tenho a verde escura, mas não há problema absolutamente nenhum. A fita de florista cortei ao meio, com aquele aparelhito ótimo, que nós pomos a fita por um lado e ela sai cortada em 2 pelo outro. E quando queremos saber onde é que está a cola, nós temos que esticar e ver onde é que cola. Colou, portanto a cola está deste lado. Então o que é que eu vou fazer no caso da folha da peónia? Eu vou pegar na folha, vou pôr a fita aqui embaixo, a uns 2 centímetros da pasta, e vou rodar o meu dedo. E a fita ficou presa ali. E então agora chego para cima a fita. E vou enrolar a fita assim um bocadinho na diagonal e vou descer aí 1,5 centímetros. Assim. As nervuras, a frente da folha está virada para aqui. Portanto, a segunda que eu vou pôr o arame ali para cima na mesma. Está virada para cima também. E vou dar uma voltita à folha. Dei 2. Estas folhas são grandes, eu prefiro dar 2 porque o arame também é o 24. E eu vou puxar, deixa-me só descobrir qual é o arame,
Então eu vou pôr aqui pertinho, vou puxá-la até chegar à pasta. Viro ao contrário, agora estão as duas viradas para baixo. Vou buscar a terceira folha e vou virá-la para baixo também. Novamente, vou pôr aqui a folha virada para baixo, mas com o arame chegado ali para cima. E vou dar duas voltinhas outra vez. Ora, suponho que seja este. Vou puxar, 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 até encostar à fita. Eu não quero ver arames aqui, só fita. Dou mais duas voltinhas ali em cima, juntinho à pasta, sem tocar na pasta. E agora, ponho a fita assim na diagonal e vou enrolar até abaixo. Vou girando e fazendo força com estes dois dedos, só assim é que ela vai colar. Cheguei a meio, estico outra vez a fita para libertar cola. Enrolamos e tiro o excesso. Pego, lembrem-se que elas ainda estão úmidas. Pego, eu estou-vos a explicar, se eu estivesse a fazer isto de alguma encomenda, eu só amanhã é que faria isto. Abro, de modo a que nenhuma das folhas esteja a cobrir a de cima. Tenho que ver que a área dela está toda visível. Vou buscar, portanto, como eu vos disse, eu ia deixar secar e só depois é que ia envernizar. Esta já tem verniz, estão a ver? Vê-se perfeitamente que é lustrosa a folha. Esta eu só posso dar o verniz quando ela estiver completamente seca, porque senão vai estalar o verniz todo, porque a umidade que está lá dentro tem que sair. Mas eu vou-vos dizer, portanto, as folhitas da roseira eu montaria assim, depois falta ainda a grande. Vou buscar uma folha de papel vegetal e vocês têm que ter muito cuidado com este verniz. Este verniz, se for para um móvel ou se for para uma superfície que vocês não podem depois esfregar muito, ele não vai sair. Por isso pomos sempre uma folhinha de papel vegetal, ou, aqui não vou fazer porque senão vocês não viam, arranjo uma caixa de cartão grande, ponho as folhas lá dentro e depois é que dou o verniz. Faz de conta que isto são as folhinhas da peónia, estão já as três agarradas, nenhuma está a sobrepor. Pegava no spray, abano, e à distância pelo menos de um palmo, eu iria dar o verniz de um lado e do outro. Levantava, estão a ver que ela agora parece de vidro, não sei se consegue ver bem, mas ela parece vidrada. Este verniz vai secar e vai ficar como a da peónia, fica só um lustrezinho. Não têm que ter medo que ela fique assim vidrada. Se derem verniz demais, ela vai ficar vidrada. Agora sim eu vou espetá-la ali na xerovite para que ela seque, porque se a deixar a secar junto ao papel vegetal ela vai ficar com uma marca do encosto. E agora tenho aqui as outras. Eu vou pintar as secas, estas foi as que fiz agora. Até já tenho 3 tons, eu vou pôr aqui ao lado as 2 e as de ontem. Estão a ver a quantidade de tons diferentes. Como eu não as vou guardar, eu vou dar o verniz em todas. Então o que é que eu faço? Ponho aqui todas juntinhas, mas não sobrepostas. Clara, quando são sobrepostas? Quando têm que ser sobrepostas? Então quando têm que ser sobrepostas, que é o caso destas, eu dava o verniz assim e assim, deixava secar. Quando estiverem secas, eu chego ali e ponho. Estão a ver? Esta está a tapar um bocadinho daquela e esta tapa um bocadinho daquela. Mas, como eu já tinha dado o verniz e secaram, podem ficar assim, não há problema absolutamente nenhum. Tenho que dar o verniz com a superfície toda à vista.
como esta que já tinha o verniz, eu agora chego aqui e penteio e viro para onde quiser. Mas aqui, ao fazer isto, ela já tem que estar mesmo seca. Porque se eu fizer isto, e se me enganar e fizer isto por aqui, quando ela não está seca, o arame só está até ali a meio. Portanto, eu vou ficar com este bocadinho da folha na mão. Nós temos que agarrar sempre onde tem arame, mesmo que ela esteja muito seca. Não se vai estragar de certeza absoluta. Então, tenho aqui estas e tenho novamente o verniz. Quando abanarem o verniz, não abanem a segurar aqui, porque se abanarem a segurar aqui, isto vai cair, porque este aqui está quase cheio e iria cair em cima das folhas. Quando o comprarem, ele não diz claro. Então agora vou dar o verniz de um lado, vou virar todas ao contrário, este bocadinho que ficam aqui ao contrário, mesmo que encoste não faz mal. E vou dar nas costas. Eu estou a dar à mesma nas que ainda estão úmidas, porque não preciso de as guardar. E agora vou buscar o xarovite e vou pô-las aqui em pé. Vocês, há uma coisa que têm que evitar, é dar tanto verniz que o verniz escorra na folha. Se o verniz escorrer na folha, vai arrastar pó e vai ficar manchado e depois não há nada a fazer. Então vão ficar todas aqui a secar em pé. Estão a ver que a cor fica mais uniforme e ela fica com um ar mais natural. Esta folha é lixo. E vou limpar aqui para vos mostrar uma coisa. A folha comprida, estão a ver? Eu queria pintá-la, mas estou com um certo receio de a estragar. Era suposto ela já estar mais seca. Então eu vou buscar aqui o verde kiwi e vou buscar o outro verde mais escuro, o tal Rainforest. Isto é o restinho do amido, eu vou sacudi-lo aqui. Como é que nós aramamos estas folhas compridas? Eu não posso fazer um veio e pôr o arame, porque só poria o arame aqui e aquela parte ia ficar muito sensível porque ela é muito comprida. E o que eu faço é, estendo a pasta na espessura que quero, da folha, depois estendo pasta e corto uma tirinha de pasta, tipo uma tirinha assim, quase do comprimento da folha toda. Corto a tirinha, tipo com meio centímetro de largura, ponho o arame aqui em cima, ponho cola na tirinha e ponho-a por cima do arame. Depois, com a esteca de modelagem, aqui esta não faz porque esta já está feita. Eu chego aqui e vou fazer isto com a esteca de modelagem para não se ver a costura dessa tira. Passo, pincel com água, continuo, até que fique tudo uniforme e não se vê a costura. É a única maneira que arranjo para realmente aramar estas folhas muito grandes. Esta poderia ser da orquídea, podia ser da tulipa, podia ser, deixa cá ver, mais compridas. Agora neste momento só me estou a lembrar mesmo da tulipa e da orquídea. Mas há muitas flores que têm estas folhas compridas. Nós, numa orquídea, nunca irei fazer, elas às vezes têm tipo 50 centímetros, nunca iria fazer isso porque também não iria ficar bem num bolo. Portanto, reduzimos o tamanho das folhas. Lembrem-se do que o Alan Dunn diz, aquele senhor inglês que faz flores, que temos licença de artista para modificar as coisas, as cores e os formatos das flores. Claro, e essa folha especificamente é a folha de quê? Esta iria pô-la na orquídea. Está aqui uma sugestão para uma íris. Já tive várias vezes tentada, eu tenho que apanhar mesmo uma e ter ao pé de mim, porque por fotografias ainda não consegui chegar lá. Então o que é que eu vou fazer? Verde claro. E existe, vem na preços, essa folha? Seria este, onde é que ele anda? Seria este, por exemplo. Este aqui é em leque, eu acho que seria este o mais indicado. Se não tivesse, faria tipo como este. Também tem os veios paralelos, mas eu acho que assim dava, só que a folha é um bocadinho mais larga do que este comprido, por isso eu tinha que ter cuidado. Eu daqui a bocadinho já vos vou explicar como é que usam aqueles veiners quando não têm o tamanho que precisam, que é o caso da folha da peónia. Então eu estou a pintá-la toda primeiro com o verde claro. E aqui ponho um arame 20. Eu pus o 24 e já me arrependi.
porque esqueci-me que ela era comprida e também porque não tinha cá arame comprido maior, porque eu tenho sempre os arames cortados e aqui em casa não tinha um comprido mais forte. Pinceladas o mais comprido possível, para não ficarem borrões. Puxo. Olha, a medida dos arames são sempre em função do tamanho das folhas. Quanto mais pesada for a folha, mais grosso tem que ser o arame. Os arames vão do 33, que é muito fininho, é quase um cabelo, ao 18, que é muito grosso. A peónia, que é uma flor muito grande, leva o arame 18. Por exemplo, os lírios do vale, que são tão pequenininhos, podem levar o arame 28. E agora, iria pintar com o outro verde. Sempre tentando, como ela é comprida e tem uma grande superfície para pintar, tentando não deixar manchas. E aqui o melhor é um pincel do blush, aqueles pincéis farfalhudos, grandes. E a próxima vez que conseguir ir à loja tenho que trazer um. E pintava a folha toda. Nesta não me vou mesmo atrever a pôr o verniz, porque ela está muito úmida. Puxando. Por exemplo, se eu quisesse pôr isto numa orquídea, punha 3 folhas e depois saía a haste com 3 orquídeas, por exemplo. Eu, como tenho ali orquídeas a secar, depois hão de aparecer aqui atrás de mim. Vou sempre escurecendo, por causa das manchas que vão aparecendo. Isto também tem a ver com a umidade, ela está bastante úmida, portanto o pó entra mais rápido e eu tenho que ter cuidado com as pinceladas que dou. Pronto, mas já estaria com o verde parecido com os da folha da orquídea. Estão a ver que ela está a perder o redondinho, mas como tem o arame, eu vou girá-la e ponho a secar assim. Tenho ali o desumificador e só amanhã é que poderia dar o verniz. Agora vou-vos mostrar o que tenho que fazer quanto às folhas, aos cortadores e aos veinhos. Não vou conseguir limpar completamente as minhas mãos, mas não é isso que interessa, não são as minhas mãos, mas sim o que eu vos vou mostrar. Há vários vícios, há quem tenha vícios de outras coisas, mas eu tenho um vício saudável, que é este. Então, eu no outro dia falei-vos dos veinas de silicone, perguntavam, eu usei isto na orquídea, mas para fazer folhas de orquídea era muito curtinho. Existe este mais comprido. Isto é um autêntico vício, porque eu digo sempre que se vocês tiverem um que faz linhas paralelas, um que faz linhas em leque, saem todos daqui e vão abrindo, e outro que tenha linhas em nervuras em espinha, nós temos quase tudo. Só que depois, quem conhece muito bem as folhas, sabe que isto é de roseira, em espinha, e sabe que este é de hortense. A espinha é um pouco diferente. E se eu tiver a fazer uma hortense, eu vou querer fazer com o da hortense e não com o da roseira. Mas se eu for para algum lugar onde só há o da roseira, que é este, eu vou fazer à mesma as folhas da hortense, que têm praticamente o mesmo formato, mas são ligeiramente maiores, e uso este, mas vou pintar da cor das folhas da hortense. Só se a pessoa que recebeu a flor for muito entendida em flor, vai-me chamar a atenção que não é aquele. Por isso é que depois existe este vício de querer tudo. Agora, quanto à folha da peónia, eu vou buscar aqui, onde é que ela anda? Aqui. A folha da peónia, a maior, é esta. E ela não cabe inteira no veiner. Então o que é que eu faço? Ponho a folha, assim, este lado dentro do veiner, mais a pontinha, e vou carregar. Depois tiro de dentro do veiner, portanto, onde é que ele está? Este. Eu carregava e esta parte da folha ficava toda lá dentro. Depois retirava, chegava a folhinha, a pontinha que não ficou, eu sei que ela está neste sítio, eu ponho o veiner aqui em cima e só vou carregar naquele sítio. Retirava e ele ficava com os veios todos feitos.
Só posso é pegar e carregar no sítio que ficou de fora. Portanto, se foi esta pontinha, eu ponho a pontinha ali, sei que está ali naquele sítio, ponho o outro e só vou carregar naquele sítio. Ao carregar neste sítio, estes não se desmancham, não têm que ter medo. Olhem, está aqui outro de risquinhos paralelos, mas são mais fundos, portanto para certas flores e para as flores de papel é melhor estes que são mais fundos. Depois há estes que também servem para outras coisas, também servem isomalte, e depois há muitos. Isto é um bocadinho do que eu tenho ali numa gaveta que eu não vos vou mostrar, porque há imensos que é raro servir-me, só quando me pedem uma flor muito especial ou uma folha muito especial é que eu os vou buscar, porque não ando com isto todos os dias para um lado e para o outro. Tem mais folhinhas e esteve a fazer, podem pôr em frente da câmara que nós vemos, eu vejo tudo. E tantas flores, tantas folhinhas, que bom, que maravilha, boa. E agora o que eu vos aconselho, que como temos que estar em casa, é fazer folhas e ir guardando. Onde é que eu vou guardar estas folhas? Quando eu faço e guardo, ponho dentro de uma caixa de cartão para que não recebam luz, que vai modificar a cor, e para que não recebam umidade que pode estragá-las. Se elas estiverem completamente secas em tempo muito seco e eu der o verniz, tem que estar mesmo secas, é raro elas amolecerem outra vez com a umidade, mas basta estar lá um bocadinho de umidade, eu guardo e ela vai se estragar, porque a umidade vai querer sair, fica ali acumulada na caixa e acaba por nunca deixar as folhas secarem. Não sei se alguém tem mais dúvidas, eu vou-vos mostrar agora que o brilho agora é completamente diferente, já não é o vidrado, eu tenho pena que isto não se veja muito bem através do computador, mas é aquele sedoso natural das folhas. Elas ficam assim, como vocês as vão fazer, depois vão ver ao natural que ficam muito mais bonita. Quanto ao restinho do pó castanho que eu fiz e que está aqui, evidentemente que não o vou deitar fora. Fecho a pratinha ou um bocadinho de papel alumínio e guardo. Clara? Sim? Depois pintadas podem-se colocar junto do desumidificador? Sim. Eu tenho ali um quartinho pequenino onde está o desumidificador e neste momento não se pode lá entrar porque eu tenho uma data de xerovites com folhas e flores espetadas a secar. E elas secam tipo numa hora, eu já lhes posso mexer. Alguma dúvida mais? Alguma coisa, alguma questão que queiram tirar? Está aqui uma pergunta, as flores não levam verniz, só as folhas? Conforme as flores, se vocês virem uma flor que tem as pétalas sedosas, assim com um brilho sedoso, logicamente que vão dar o verniz, ou se tiverem medo de dar verniz a mais e elas ficarem vidradas, podem ligar uma chaleira e pô-las no vapor. Só um bocadinho, só rodar um bocadinho em frente do vapor, vai-lhes dar esse brilho sedoso. Mais alguma questão? Olha, Clara, eu só avisar que o nosso filme onde tu estás a fazer a cortar as flores e as folhas e a aramar, Sim. está no nosso YouTube e está no nosso blog da página do istofaz.pt. E aqui estão a pedir para tu fazeres a folha grande, a folha da margarida, não sei se é grande, e como é que se arama as folhas muito grandes? Acho que é aqui as grandes Sim. dúvidas neste momento. É sempre a questão. Olha, tenho aqui pasta, ela agora vai ficar já esverdeada porque eu ainda tenho pozinho nas mãos, então um bocadinho de pasta de flores, então vou amassar a pasta, eu misturei aqui um bocadinho de pasta verde que me tinha sobrado de hoje de manhã, vou amassá-la para a cor ficar uniforme, porque senão depois a pintura também iria ficar manchada. E esta pasta de flores, que é tão saborosa, esta pasta é um perigo porque apetece comê-la. Ela sabe a tangerina. Trazemos uma bola e vou estendê-la só num sentido. Não vou alargá-la mais porque eu quero uma folha comprida. Quando ela tem a espessura que eu quero para a folha, que não pode ser muito fininha, em geral as folhas grandes não são muito fininhas. Pego na esteca de cortar, das rodinhas, e vou cortar a folha que quero. Eu podia ter esta folha desenhada em papel vegetal, punha aqui o papel vegetal em cima e cortava.
E agora fazia o mesmo. Esta terminou em pontinha, a pontinha cá de cima, e esta vai ficar um pequeno retângulozito. Este é o maior, e eu vou ver se ela cabe aqui. Isto é que foi ter olho, né? Não é todos os dias assim. Já sujei aqui um bocadinho de verde, mas não faz mal. Vou virá-la do avesso e vou estender um bocadinho de pasta para cortar uma tirinha fininha. Vou fazer um rolinho e vou estender a pasta. E vou estender para cima e para baixo. Já tenho o suficiente, ele não vai mesmo até a pontinha não precisa. Vou pegar outra vez no cortador e vou cortar uma tirinha aí com uns 5 ou 7 milímetros de largura. Ponho sempre ali os dedos a acompanhar a rodinha, porque senão isto enrola. E preciso do arame. Este é o 24, deveria ser o 20, mas como vos disse há bocado, eu não o tenho cá. Ponho aqui o arame, vou cortar a pontinha, que está muito comprida e eu não preciso dela. Ponho aqui o arame, encosto à pasta, às vezes ele fica um bocadinho agarrado, outras vezes foge, mas não faz mal. E vou pincelar com a água a tirinha. Era muito difícil enfiar um arame numa lomba deste comprimento. Vou pôr a tirinha em cima do arame. Colo, vou pôr sobre a almofada, vou buscar esta parte da colherzinha, da esteca de modelagem, e vou fazer isto. E eu vou estar aqui uns certos minutos a unir a pasta, para não se ver a costura. De vez em quando, ponho um bocadinho de água, quando vejo que a água não saiu de lá de dentro. Vou puxando, eu quero é apagar a costura. Em cima do arame eu não posso tocar. Aqui posso tirar este bocadito de pasta, pincelar novamente a água e novamente, muito devagarinho. Eu não estou a fazer força quase nenhuma, prefiro fazer mais vezes e pouca força, porque muita força vai fazer a pétala mais larga e ela vai uniformizando e tirando a costura. Como ela depois vai para o Weiner, apaga o resto que ficar. Já vos mostro um lado e o outro lado. Clara, Sim? essa água da costura não vai fazer manchinhas quando se pinta? Quando secar não, e ela só faz manchas quando tem CMC, quando nós colamos como cola com CMC, o CMC é que vai isolar, não é propriamente a água. Logicamente que tem que deixar secar e não ficar vestígios de água quando vou tocar com o pincel. Então faço isto, muito devagarinho, é preciso ter paciência, se quisermos fazer à pressa acabamos por estragar. Conseguem ver? Um lado não se vê costura, do outro lado ainda se está a ver a costura. Então viro, é mesmo trabalho de paciência, mas tem que ser para ficar bonito, porque estas folhas compridas, nós não podemos pensar que a parte de trás não se vai ver, vai sempre ver. Claro, essa parte que estás a fazer é a parte da frente. Parte de trás, onde eu pus a tirinha, Ok. é a traseira. Embora, depois de pormos ali no Weiner de silicone, às vezes ela fica tão perfeita que perdemos a noção do que era. O que era a traseira e o que era a frente, porque as nervuras nestas folhas quase que não se distingue a traseira e a frente. A pasta aqui tem que estar bastante molinha, não podem, se tiverem uma pasta que guardaram e já está um bocadinho dura, não façam estas folhas, pelo menos esta tirinha. Passando, no fim, ao cabo eu estou a beliscar a pasta ao encontro da outra. E agora chego aqui ao fim, belisco e tiro o excesso. Agora o que é que eu tenho que fazer? Eu estive a pôr água. Portanto, se eu estive a pôr água e puser aqui a folha em cima, depois ela vai ficar aqui agarrada e vai-me estragar o trabalho todo. Então o que é que eu tenho que fazer? Pegar no amido de milho, eu estou a usar esta caixinha, porque ontem a trabalhar
eu enganei-me e pus a trouxa dentro da tinta. Tive que desmanchar aquilo, está a secar neste momento, por isso agora vou pôr assim com a minha mão. Não devia, mas vou pôr. Ele amanhã, já, na próxima formação, ele já está seco, vocês já o veem lavadinho. Aqui foi onde eu estive a trabalhar, portanto vai para baixo. Caso um com o outro, e como eu não tenho uma mão tão grande que atinja o Weiner todo, vou pondo assim. E quando tirar, apesar de ter amido, eu tenho que ter cuidado novamente. Estão a ver? São uns veios que quase não se vêem, aqui o amido até está a deixar ver bem. Eu não vou sacudir agora o amido, está de um lado, está do outro. Eu vou deixar, vou já dar a curva que quero, eu podia fazer isto. Vou arranjar um sítio para pôr, para ela não modificar o formato, até podia ficar aqui, fazer a curva em cima do Weiner de silicone, e só quando ela estiver firme é que eu vou sacudir o amido todo e pintar. Eu hoje vou pô-la no desumificador, daqui a umas 2 horas, porque esta é bastante grossa, daqui a umas 2 horas ela estará seca. Mais alguma dúvida? Clara, aqui ainda mais uma pergunta. Quando se aperta no Weiner, não estraga o sítio onde está o arame? Não. Como isto é borrachinha, ela aconchega só. E os veios, se vocês virem, os veios são muito suaves. Eles quase que não se vêem. Estes para pasta de açúcar é ótimo. E para isomalte, seja o que for assim mais mole. Agora se for folhas de hóstia, folhas de papel, é melhor Weiners mais fundos, que tenham as nervuras mais profundas, para marcar, senão quase que não se vê. Vou dizer-vos o que é que vem aí. Estas flores são de papel, são de folha de hóstia, têm ali os estamos feitos de uma maneira diferente. Depois também vamos ter, começo eu a pôr tudo em cima da mesa. Depois também vamos ter a hortense, e estas são futuras alas que vão surgir. A gerbera, que alguém pediu, e sugestões de flores, podem sempre dá-las agora. A rosa inglesa. A rosa inglesa também está na calha. Está ali atrás. Alguém tem mais alguma dúvida? E uma coisa que eu vos queria pedir era se podiam enviar para o Instagram da escola as vossas flores e as vossas folhas e todos os trabalhos que têm feito a acompanhar as nossas formações. Sejam de pintura, sejam de bolachas, seja do que for. É engraçado nós depois vermos os trabalhos que vocês conseguiram fazer. E têm enviado imensas fotografias de trabalhos perfeitinhos, dou-vos os parabéns. Eu tenho o Instagram onde costumo pôr todos os trabalhos. Também podem ir lá cuscar. No Instagram é Clara IF Pedro. Eu gostaria de ter mais tempo para pôr lá mais trabalhos. Olá, Clara. Só uma pergunta. No workshop de flores, que tipo de flores faz? Ou seja, é um dia, são 2 dias, há mais do que um tipo de flores? Nos workshops físicos? Sim, físicos. Sim, nós temos, pode consultar o site do Isto Faz-se, o site da escola, o Facebook da escola, e vai ver fotografias de todas as formações, porque nós temos formações a formação mais curta é de 4 horas, que é uma iniciação, e depois temos outras que são de mais horas e de mais dias. Inclusivamente temos o curso profissional. Para iniciar, se nunca fez nada com bolo e pasta, aconselho esse de 4 horas, ou da iniciação do curso, que são 8 horas. Ok, obrigada. Porque vocês podem fazer qualquer aula do nosso curso sem ser obrigatório fazer o curso todo. Vocês podem ir fazendo aulas conforme quiserem. E o de iniciação de 8 horas, se está tão entusiasmada com isto, aconselho mais do que o das 4 horas. Ok, obrigada. Mas veja lá as fotografias e vai ver o que é que gosta mais. Vou ver, obrigada. E sim, obrigada. Claro, acho que pronto, está aqui muitas pessoas a dizerem que adoram fazer flores e que adoram as aulas que têm contigo. Tens aqui algumas super fãs, já É um vício. E
E pronto, penso que não há mais nada, por isso eu vou-te pedir para terminares a aula, para fazeres as despedidas. Então, mais uma vez, obrigada a todas e estejam atentas sempre à nossa página, a todas as coisas do Isto Faz, porque vamos ter muitas surpresas, tá? Mandem as vossas sugestões de outras flores que eu tentarei fazer, tá? Então, até à próxima. Tchau, beijinhos.